Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, bem-vindos a mais um vídeo do meu registro diário de trade. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2026, e hoje um dia que eu não consegui fazer as gravações do jeito tradicional, ainda estava com um problema elétrico aqui no escritório, ainda estava com dificuldade para poder corrigir, e como eu tive que atender eletricista, não podia ficar acompanhando 100% o gráfico aqui, né, na frente, eu só gravei sem câmera mesmo o início do trade e o final eu não consegui gravar, porque eu tive que desligar tudo aqui para a gente poder mexer aí na fiação e depois ligar de novo. Mas eu consegui alguma parte e já mostro para vocês, tá? Começando explicando aqui como foi a minha leitura de pré-market. Eu comecei vendo esse movimento aqui, o último movimento de ontem, como um mercado em desequilíbrio, fraco comprador, né, fazendo aquele padrão clássico aqui de faz mínima correção, e foi assim até o final do dia. No final do dia, ele até parou de fazer nova máxima aqui no final, mas foi bem o final mesmo. Antes disso, ali depois das 17h30, ele fez uma nova máxima, então segue nesse mesmo padrão. E eu também sei que eu tenho uma região aqui mais no alto, que é uma região de topo, então estou atento a isso. A primeira barra do dia de hoje, uma barra compradora, já chegou naquela região de topo. Então, logo na primeira barra, eu tenho que pensar o seguinte: isso aqui é um desequilíbrio, o mercado iniciando um novo movimento, ou ele acelerou para encontrar vendedores nessa região aqui da máxima de ontem, onde é uma região aí de resistência importante, né? Então, na primeira barra não tenho nada para fazer e não tenho certeza ainda do que pode ter sido esse movimento. Na barra 2, tendo continuidade, eu já sei que o mercado de hoje está em um desequilíbrio muito forte comprador, porém para entrar eu não consigo estruturar nada, eu teria que entrar aqui e colocar um stop aqui embaixo. Então, logo no meu operacional, depois que acontece isso, eu já tenho que começar a procurar por comprar correção. E aí eu fico esperando. Entrar em correção. A primeira correção foi aqui na barra 5. Aí depois veio a primeira vez abaixo de barra na barra 6. Acabei não entrando. Fiquei aguardando uma correção profunda. Essa correção profunda aconteceu aqui na barra 12. E a partir daqui eu ficava esperando por uma barra de sinal compradora para poder comprar e tentar sair na nova máxima. Porém, a barra 13, na abertura do mercado à vista, ele já faz esse movimento que é bastante atípico, tá? É um movimento aqui de alta, um movimento grande, uma barra de algo ali 1.397 pontos. Temos também aqui o maior volume do dia, a maior barra do dia, e essa barra por si só, no meu método, eu considero que ela já muda o que o mercado vinha fazendo. Nós estávamos em um desequilíbrio fraco comprador e essa única barra já muda o mercado. E para mudar o mercado aqui, eu tenho que pensar o seguinte: ou ele é um desequilíbrio muito forte comprador, e aí ele vai ter nessa mudança uma continuidade compradora, e eu poderia pensar até em comprar o fechamento dela, se fosse o caso, mas como ele já fechou com uma barra de definição, né, uma barra abaixo de 50% do tamanho da barra, muita sombra superior, isso aqui eu já considero como uma barra equilibrando o movimento. Então, o que seria o equilibrar? Eu imagino que para as próximas barras o preço vai ficar dentro dessa região ou vai reverter o movimento, mas ele não vai dar continuidade compradora, porque ele teria que chegar lá no topo e lá no topo já se mostrou vendedores. Então a partir daqui eu já vou manter a marcação de topo e fundo, a máxima da 13 e a mínima da 13, e começo a procurar por alguma coisa comprando baixo ou vendendo um rompimento. A barra 16, muita pressão, então eu não posso comprar o fechamento dela para tentar sair de 50%, muita pressão vendedora. Na barra 17, também pressão vendedora, e ele não fechou como uma boa barra de sinal para comprar, e é uma barra que está tentando romper esse range. Então eu tenho um equilíbrio com essa marcação aqui, e a barra 17 está tentando romper esse range. Então eu também não posso comprar ela, mesmo que ela esteja tocando na média de 20. Eu já fico de olho para uma possibilidade de rompimento, e esse rompimento, se confirmar, ele vai ter duas coisas bastante interessantes. Uma é o rompimento do próprio equilíbrio aqui, que eu tenho também num padrão de price action, ó, uma grande alta seguida por uma grande baixa, uma volta em A desse primeiro movimento micro, e também teria uma volta em A do movimento maior do dia, onde ele fez uma grande alta e volta tudo, né? Volta em A ou volta em V, né? Podemos chamar de qualquer uma das duas formas. Na barra 17 eu não faço nada, e durante a 18 eu já sabia que eu ia querer vender,
faço a venda aqui na barra 18, colocando um stop aqui para cima. Então aqui, ó, eu tinha uma ideia de vender com 7 contratos e um stop acima da barra 17, tá? E agora, enquanto eu estou falando, vocês vão ver aí a operação acontecendo durante essa operação, tá? Na barra 18, então, o mercado, na minha opinião, já entra em um desequilíbrio muito forte vendedor, que já está um pouco afastado do range, aí, né? Ou bastante afastado do range, já tinha um afastamento aí de quase 600 pontos desse range de equilíbrio. Passou um pouco do meu ponto de entrada, mas eu consegui entrar porque eu tenho bastante espaço até um alvo projetado, e o meu alvo projetado é esse aqui, ó, onde está na linha verde aqui abaixo, no 179,099. Então a minha ideia era sair aí com 720 pontos de alvo e um stop de 845 pontos, stop acima da 17. Por quê? Eu só seria estopado se o preço voltasse tudo e provavelmente teria falhado o rompimento e ele ia continuar trabalhando dentro de um range, só que agora um range um pouco maior. Tá? Depois da minha entrada, boa barra de continuidade aqui na barra 19, aí o mercado muda para desequilíbrio forte vendedor, tem continuidade, e aqui na 22 o meu preço já fica minha entrada já fica no break-even, né, já atingiu 90% do movimento, então já ficou no 0 a 0, eu não perderia mais esse movimento, e depois disso ele atingiu o meu alvo. Só que essa última parte vocês não viram aqui no vídeo, nessas últimas barras aqui, porque justamente foi o momento onde eu precisei desligar tudo aqui no meu escritório, e aí com isso eu tive que desligar inclusive o Profit. Felizmente o Profit, as ordens OCO, ele fica na nuvem, então você mesmo que feche, ele vai continuar a ordem ali. Então para sair eu sabia que ele ia sair. Mas claro, você fica desconfortável de não poder acompanhar diretamente aqui. Poderia acompanhar no celular, mas como eu estava atendendo ali o eletricista, não tinha como eu pegar o celular para olhar também. Então era uma situação onde era o tempo de eu desligar tudo, passar para a instalação nova, tirar da gambiarra que eu tinha feito ontem para funcionar e colocar na instalação de novo, né, na original, e ligar os computadores novamente. Então, nesse tempo, quando eu liguei os computadores, aí eu já vi que a galera aqui da minha mentoria já tinha saído no seu alvo, eu já sabia que provavelmente o meu também teria dado. Quando eu liguei, já estava aqui na barra 24 e felizmente já tinha atingido o alvo. E aí vocês podem ver que depois que ele atingiu o alvo, ele ficou em um TTR, o preço equilibrou por bastante tempo. Tá? Nós temos aqui, ó, quase 2 horas, 1 hora e 45 minutos dentro desse TTR, e o TTR ele não precisa ser exatamente tão estreito assim, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Não precisa ser tão estreito aqui, pequeno. Você não vai poder achar que a 33 é um rompimento desse TTR, ou a 37 seria um rompimento desse TTR, porque ele pode sim vir buscar pontos mais altos, porque o grande ponto de referência que deveria superar para você considerar comprar e reverter esse movimento de baixa, seria se ele superasse essa região aqui, ó, da 20, 21. Como ele não superou essa região, ficou abaixo, você tem que considerar que tudo isso aqui é o equilíbrio aqui de baixo. E depois que ele fica tanto tempo aqui, ele pode romper para qualquer um dos lados, iniciando um novo movimento, que ele acabou fazendo aqui a partir da barra número 54 e 55, que ele rompeu abaixo. O problema é que a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar aqui abaixo do range, até mesmo porque nós também temos aqui como informação uma região de suporte importante aqui abaixo da barra 1, e também no fechamento de ontem, né, que o pessoal chama de linha d'água, né, o fechamento de ontem. Então são regiões importantes de suporte. Pode ser que o preço não consiga mostrar vendedores mais baixos e continuar vendendo para baixo. Mas no meu caso aqui, um trade só, nem pude acompanhar muito de perto na tela, já fico muito satisfeito, tá? E aí vale a importância de, para quem é trader, quer de repente viver de trade, ou quer considerar trabalhar com trade num horário ali, trabalhando como se fosse uma empresa, dando muita atenção, você tem que ter algum tipo de redundância aí nessa estrutura, tá? Eu normalmente eu tenho aqui um no-break com 2 baterias estacionárias, até tem um vídeo aí de sábado, relatório semanal, que eu mostro isso, como é a configuração dele. Então eu tenho isso para poder manter os computadores ligados e a internet durante qualquer falta de energia. Mas aí eu tive um problema de energia, de abastecimento de energia aqui no escritório. Então eu tive que puxar de dentro de casa uma extensão, ligando diretamente os computadores na rede. Aí hoje, quando eu precisei fazer os ajustes, eu tive que desligar para também desfazer aquela extensão que eu tinha feito e também melhorar uma situação que tinha em casa. Então eu acabei ficando sem energia, teria o celular para poder zerar se fosse o caso, e se eu não tivesse nem o celular, nem a internet para poder zerar, aí que entra um momento que você tem que zerar direto com a corretora, tá? Se você tem algum tipo de assessoria, como a Nomos, que é a minha parceira aqui no canal, é mais fácil. Você entra em contato com a assessoria consegue ter uma fila menor, atende você mais rápido, que no caso da Nomos você tem um assessor direto
e aí ele zera a conta para você ali na hora, se você precisar, ou então você liga direto para a corretora, e aí você vai cair numa fila, mas vai chegar em algum momento em atendimento e vai poder zerar por lá. Então você tem que ter o contato da sua assessoria ou o contato da corretora em mãos para uma situação dessa você conseguir pedir para zerar. Sei que dá para zerar pelo celular, mas vá que seja uma situação que você fica totalmente sem internet, né? Então você vai precisar entrar em contato com alguém para poder zerar. Todo trader que quer trabalhar de forma profissional precisa de alguma forma ter esses recursos aí, alguma situação para poder se proteger de uma oscilação de energia ou até mesmo de zeragem de conta, tá bom? Então fica aí a dica também no vídeo de hoje. Vamos lá em negociação, relatório de performance. Conta simuladora aqui eu não tenho nada, e a conta 14415 que eu mostro todos os dias para vocês. Fechei aqui o dia com um valor líquido de R$1.000,04, ou melhor, R$1.004,50, um único trade, e foi um trade que eu peguei aqui 720 pontos, tá? Chegou a andar 245 pontos contra, e foi uma operação aí de algo mais ou menos de 20 minutos para chegar no resultado. Então fica aqui o meu gráfico agora de patrimônio. Deixa eu ver que a Anelógica mudou aqui, ó, o Profit, né? Então agora aqui é o meu gráfico de patrimônio e o gráfico de operações. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários como foi seu dia. Espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha dado tudo certo aí nas operações, ou que no mínimo você tenha seguido o seu plano corretamente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, porque ajuda muito o meu canal. E caso você não seja inscrito e gosta desse conteúdo, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço. Isso fortalece meu canal e também mostra para você as notificações sempre que eu faço um vídeo novo. Beleza? Bom descanso para todo mundo e até o próximo vídeo.